Nenhuma. Se você for ver o salário dos treinadores de voleibol, basquetebol de hoje em dia, você chora. Na década de 80 e 90, né, os caras, o voleibol começou a subir, os caras começaram a ganhar fortunas, patrocínio e tudo. Vai ver como é que está hoje. Não, na educação física hoje quem ganha dinheiro é o personal trainer. Com certeza. Exato. O personal trainer. Consultoria. Personal trainer ganha dinheiro porque é o seguinte, você vai construindo uma rede, se você tiver numa academia boa... Isso. Tem muitos amigos meus que é 200 pau hora aula, cara. Fechado de horário. Por exemplo... E fechado de horário. Agora faz aí 200 pau hora aula, você fazendo o cara 8 produz aulas 2 pau por dia. 2 pau por dia. O cara faz 40 pau no mês, descansando sábado e domingo. Sim. A cidade de São Caetano tinha vocação esportiva. Não sei como montar hoje. O ABC inteiro tinha. Né? São Caetano. Então, São Caetano, a universidade aqui, a USCS, entendeu? Eu sou professor da USCS também. É que não abriu turma para a pós-graduação minha do Wilson Max. Estão me esperando abrir turma para poder dar aula. Mas eu sei que no passado tinha um monte de atleta aqui, bolsista na cidade, treinando e recebendo ajuda de custo. Sim, mas era na época que tinha uma ajuda muito grande para o esporte de São Caetano. Então, era uma coisa bacana demais. Época do judô. Por que acabou? Você entendeu? Trocou a prefeitura. Por causa de política que estraga tudo. Então, assim, olha, eu quis ter ido para a Rússia para me tornar também um treinador da escola russa. Eu desisti de ir lá me aperfeiçoar e de estudar e fazer o meu doutorado lá, mestrado na Rússia, quando eu vi que quando o Antônio Carlos Gomes volta de lá e chega no Brasil, você entendeu? Um cara com o nível de conhecimento dele sofrendo para saber o que vai fazer. Depois ele conseguiu fazer um trabalho no Atlético, e ele trabalha no Corinthians, tudo. Hoje ele está bem, o professor. Mas não valorizam o profissional do Brasil. Então, o que eu faço hoje? O que a gente gosta, é musculação e acabou. Consultoria e Mas minha personal. opinião, tá? Eu tenho uma visão bem mais simplória que vocês, porque eu nunca trabalhei na área, tá? O Júlio já trabalhou muito na área e trabalha até hoje porque o Júlio dá consultoria. É exato. Entendeu? Você é professor e trabalhou na área a vida inteira. Eu uso o esporte, na verdade eu me formei em educação física para poder dar aula na internet, através dos meus vídeos. Exato. Para me habilitar. Foi o que eu falei com o Toguro lá atrás. Quando eu conheci o Toguro, foi quando ele entrou na faculdade. Eu falei, se você quer ser respeitado, faz a faculdade. Exatamente. Eu fiz isso em respeito à categoria, principalmente. Exatamente. Então, só que eu tenho uma visão. Eu acho que se o conselho acabar... Você acha que vai degringolar a coisa? Se o conselho acabar, quem estudou vai se ferrar. Por quê? Porque ele vai dividir espaço com quem não estudou. Mas você já não e aí eu acho que o dividindo? preço vai baixar ainda mais. Se um profissional formado se sujeita a pagar R$6 a hora aula... A receber isso. A receber R$6 a hora aula, se um profissional formado, às vezes, para começar a sua carreira, ele tem que se sujeitar a R$6 a hora aula, quando não tiver obrigatoriedade de ser um profissional formado, meu amigo, o cara tá desempregado, ele tá lá na academia, ele é um maromba, o dono da academia fala assim, amigão, você não quer cuidar da sala de academia aí para mim? Te pago R$500 o mês. O cara, meu, não tem nada a dizer também. Então. Eu acho que vai ficar muito pior, assim, dentro da minha visão, eu acho que se o conselho acabar, eu pago 2 conselhos, tá? Eu pago o CREF e pago o CRQ. Isso, de química também. Pago de química. Bem ou mal, ele é uma forma, não estou dizendo ele, mas é uma forma de proteger quem estudou. Sim. Né? Do tipo, para você estar nesse grupo, você tem que ter uma formação. Tá. Se você desregulamentar o conselho, você está dizendo, a partir de agora, não precisa mais de formação. Então, mas... E quem formou-se? Mas na publicidade tem conselho? Não. Por isso que trabalha qualquer um em qualquer área. Então, no jornalismo tem conselho? Não. Tem gente que fala que é mestre em marketing e é formado em outras coisas que não tem nada a ver. Então, eu entendo o que você está dizendo. O conselho foi feito para proteger uma área para as pessoas que se formam nela. Mas realmente isso está acontecendo? Eu acho que não, cara. Não está acontecendo na plenitude, mas sem o conselho aí não acontece mais mesmo. Então, mas eu acho que está acontecendo hoje a mesma coisa que acontecia lá na década de 80. Eu acho que, na verdade, você dá um prejuízo muito grande para todo mundo que investiu no curso. Eu penso nisso. Porque assim, eu, por exemplo... Tá ruim, vai ficar pior. Eu não precisaria ter me formado.
eu poderia ter sido provisionado. Sim. Eu decidi estudar mais e aprender mais para atuar com outras áreas. O meu objetivo era ir além da musculação. Por isso eu fui estudar. Sim. Tá? Então, por esse motivo eu estudei e por esse motivo eu acredito que tem que se estudar. A mesma coisa que o Júlio. Sim. Para ampliar. Mas o conselho, a atuação dele deveria ser mais frequente, esse é o lance. Em cima de quem não tem. E incisiva, principalmente em quem não tem o CREF. Ó, você lembra? Ó, olha só. Lembra quando eu criei o card de treinador na federação? Sim. Eu fiz o seguinte na federação. Eu queria prestigiar os treinadores como o Eugênio fazia no passado. Então, o atleta é filiado, o treinador também. Aí eu filiei todos os treinadores que queriam se filiar, pagava lá uma anuidade de R$400 e tinham acesso livre a todos os campeonatos eventos que eu realizasse. Olha só, então, não era uma forma para eu ganhar dinheiro, uma forma real de melhorar a imagem dos treinadores. Premiava também. E premiava eles no final do campeonato com a pontuação que os atletas dele ganhavam pelas posições no campeonato. Eu ganhei alguns campeonatos. Você ganhou o Pascoaloto, o Reco, vários, né? Treinadores apareceram na minha gestão. Você sabe que alguém foi lá no conselho e denunciou que eu prestigiava treinador que não tinha CREF? E eu fui intimado pelo conselho e tive que desfiliar os que não me apresentaram o CREF? Nossa. Aí eles pesam. Entendeu? Então, eu fiz cumprir a lei. E eu não fui contra o conselho. O conselho atuou. Alguém foi lá, denunciou para o conselho que tinha treinadores que não tinham CREF sendo exaltados. O conselho entrou em contato comigo, me mandou notificação para a federação, tudo. Marquei audiência, fui lá, mostrei. Aí o conselho não me penalizou, mas me deu um prazo para destituir quem não apresentasse o CREF. O pior de tudo. E eu tive que fazer isso. O pior de tudo é saber que eu tenho contato com professores, entre aspas, né? Pessoas que não eram formadas, que estavam atuando na área e que sofreram denúncia do CREF. O CREF apareceu, foi pego essa pessoa em flagrante e o que aconteceu? Adivinhe, termo circunstanciado. E tchau. 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 Aconteceu nada. Nada, não existe nenhum tipo de punição, cadeia, nada. Não, e outra, você sabia que entre os conselhos Não, de saúde... existe, né? O exercício legal da profissão. É que Sim. não foi... Não, mas não foi autuado. Não Foi existe. autuado. Se fosse um médico, um falso médico, ia pra cadeia. Exato, é cadeia Ia na pra hora. delegacia na hora. Mas é o mesmo. Seria, teoricamente, a mesma regra. Exatamente. Então, mas essa por que regra que não existe, é um termo circunstanciado. Mas na educação física a gente nunca viu ninguém ser Não, preso. nunca. Ninguém foi preso porque não tinha CREF. Teve uma época... Não foi o marido da Pugliese que passou por um negócio desse no meio de um parque, que Sim, ele estava dando aula no meio teve. do Parque Ibirapuera, os caras chegaram Ele foi lá... atuado e pronto. E pronto. Então, assim... Eu lembro disso. Eu lembro. Mas é o marido dela, não era? Era. Eu não conheço nem... Eu não Sim, sigo ela, ele mas não eu era lembro que deu na mídia, assim, tudo. Ela também pegaram bastante no pé dela com relação a isso. Pegam no pé da Mayara Card pelo CRN. Bom, o lance é o seguinte, na minha opinião, assim, só para finalizar esse assunto, para a gente não esticar muito, a favor ou contra o CREF, talvez isso mereceria uma votação dos profissionais que investiram, como o Júlio disse, né? Isso. Eu acho que eles deviam falar assim, chegar para falar assim, cara, você gastou dinheiro para sonhar ser professor de educação física? Sim. Pô, você estudou durante 4 anos, às vezes você financiou faculdade, às vezes você não tinha grana para pagar, às vezes está devendo até hoje para o banco para pagar. Você é a favor ou não da continuidade do conselho? Eu acho que o profissional tinha que ser consultado. Muito mais, me desculpem, tá? Minha opinião só, muito mais do que o público comum tinha que perguntar para o profissional. Isso. Porque o público comum não investiu dinheiro nisso. Então, ele querer ou não acabar com o CREF é muito simples para ele. Sim. Ele não investiu. Agora, para o professor, ele investiu. Para ele, é interessante? Com certeza, o mais interessante era ter um conselho que funcionasse. Mas essa opção tá meio difícil. Então, meio difícil. Do jeito que é melhor do que não ter? Essa é a frase. E perguntar para os profissionais, fazer uma consulta aberta.
isso, a gente está falando disso tudo porque isso está envolvido com a musculação. Sim, está envolvido com a musculação. Não tem como a gente separar. E o podcast aqui, ele tem um processo evolutivo na vida das pessoas. Então, para você que está assistindo o podcast aqui, isso é interessante porque existem jovens que assistem a gente e que estão escolhendo carreiras. E ele já vai olhar essa dificuldade, tá? O conselho no Brasil não é forte. Não é um conselho extremamente eficaz. E quando a gente fala isso, é sobre todos os conselhos, tá? A grande maioria deles. Talvez o que funcione melhor seja a OAB. Medicina e OAB. Sim. Medicina e Com OAB certeza. são os dois mais fortes. Mais fortes. Mas Com principalmente certeza. a OAB, que o cara tem que fazer uma prova, né? Tem que passar. Ali é um filtro danado. E se não passar, não é e acabou. Filtro pesado. Tem quem cara faz que faz prova- 5, 6 vezes. Quem faz prova da OAB sabe que é mais fácil passar num vestibular de uma universidade pública do que passar na prova da OAB. São Da duas OAB provas, mas. E eu- São duas provas. Duas Duas ainda. fases. Duas não fases. é uma só, não. Tem a fase alternativa e depois tem a fase Dissertativa. escrita. Se eu não me engano, a fase dissertativa você tem que construir uma peça. É isso aí. Não, e Você tem que construir outra. uma peça ali, ó. E a linguagem, língua portuguesa de verdade, né? Aprofundada. A de verdade, né? Verdade. E aí, qual é a vantagem desse tipo de situação? Você tem, vou dar um chute, você tem 100 mil formados, 10 mil advogados. E aí, como você tem 10 mil advogados, o que você consegue subir? Seu salário. O nível e o respeito e a credibilidade. salário, Exatamente. tudo isso. Eu lutei por uma educação física melhor, eu estudei, eu fiz parte do conselho, eu fomentei e me decepcionei. De várias formas. O que me resta? A minha musculação. É o nosso esporte, por isso assim, eu defendo que a musculação hoje, ela é de todos. Com certeza. Ela é boa para o idoso. Não existe nada melhor para um idoso do que fazer musculação, na minha opinião. Porque Na opinião de todo o que mundo, ele né? mais precisa é de força e de músculo para ter qualidade de vida na velhice. Então a musculação é para todos? É. Para todas as idades, para todas as finalidades, para todos os esportes, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu estou realmente querendo me posicionar e defender é que nós que inventamos ela. Não vem roubar a musculação da gente. A musculação é dos bodybuilders. Foram os bodybuilders que desenvolveram todos os sistemas de treinamento, todos os programas, todos os exercícios. A academia da década de 80 era só pra cara forte. Então, Só pra cara Ninguém forte. ia pra saúde de qualidade de vida. Exatamente. Então Década de não- 80 só tinha cara que queria ficar forte. A minha posição é: todos são bem-vindos. Todo mundo pode trabalhar com musculação, todo mundo pode usar a musculação, mas não vem querer apagar que ela é nossa. Isso é verdade. Não, ela é nossa e ela é base para todos os esportes. Exatamente. A musculação. Aí você vê alguns profissionais nossa. falando que só liga o fisiculturista